Pessoal, vamos resolver as questões de estatística do concurso da Cefaz de Minas. Vou deixar aqui para vocês, então, o meu gabarito da Cefaz de Minas de estatística. Vamos lá, então, vou começar pela nossa primeira questão de estatística, que foi essa daqui, ó, banca FGV. A questão, ela era uma questão sobre teste de hipóteses, né? Dava aqui para a gente a hipótese nula, média menor ou igual a 100, hipótese alternativa média maior do que 100. A questão ainda fala que a população tem uma variância igual a 100 e a amostra tem tamanho igual a 100. A amostra trouxe essas informações aqui, ó, que a gente pode observar. A questão pede a regra de decisão usual e a respectiva decisão desse teste de hipóteses, com nível de significância de 1%. E dá ainda para a gente aqui uma probabilidade, ó, associada à curva normal padrão. Vejam, observando esse nosso teste de hipóteses, olha como é que é a hipótese alternativa. Média maior do que alguma coisa. Isso aqui sugere para a gente que eu estou diante de um teste unilateral e que a minha região de rejeição está aqui à direita. Maior do que alguma coisa não é bem aqui na direita? Exatamente, é nessa pontinha, né? Essa região tem que ter uma área de que tamanho? Tem que ter uma área de tamanho 1%, porque o nível de significância é 1%. Essa região aqui, portanto, vai ter uma área de 99%. Quem tem que ser o Z da tabela da normal padrão, o Z tabelado, que vai estar exatamente nesse ponto aqui, pessoal, vai ser o 2,33, que foi o número que o examinador nos deu, porque de fato, veja, a probabilidade do Z ser menor do que 2,33 é 99%, que é o que a gente está buscando, né? Então, esse 2,33 ele divide a região de aceitação da hipótese nula e a região de rejeição da hipótese nula. Aqui eu aceito a hipótese nula, aqui eu rejeito a hipótese nula, né? Então, para rejeitar a hipótese nula, eu preciso que o Z calculado caia nessa região, tá? Então, vamos anotar aqui, ó. Para rejeitar a hipótese nula, eu preciso que o Z calculado seja maior do que 2,33. Quem é o Z calculado? Média amostral menos a média que a gente quer provar, dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz do número de elementos da amostra. Isso tem que ser maior do que 2,33. Então, ó, média amostral menos. Qual a média que eu estou querendo provar aqui? É a de 100, né? Que está ali na hipótese nula e na hipótese alternativa, dividido pelo desvio padrão. Se a variância da população é 100, o desvio padrão é raiz disso, que é 10, dividido por tamanho da amostra é 100, raiz de 100 é 10. Então, aqui corta e vai ficar, então, isso aqui maior do que 2,33. Portanto, média amostral maior do que 102,33. Se a média amostral for maior do que 102,33, opa, não ficou muito legal isso aqui não, né? Se a média amostral for maior do que 102,33, eu devo, tá? Se a média amostral for maior do que 102,33, eu devo rejeitar a hipótese nula, beleza? Devo rejeitar a hipótese nula nesse caso. Rejeitar a hipótese nula se a média amostral for maior do que 102,33. Bom, vejam que isso aqui já me deixa numa situação ruim, porque eu não tenho nenhuma opção de resposta, né, nesse sentido. Eu posso eliminar de cara a alternativa D, que fala que rejeitar se a média for menor do que alguma coisa, porque isso aqui não pode acontecer. Tem que ser média maior do que alguma coisa, né? Então eu fico ali com as outras alternativas, mas veja, nenhuma delas fala exatamente do 102,33, tá? Mas tudo bem, paciência, vamos continuar aqui a nossa resolução. Nesse teste de hipótese aqui em particular, eu vou rejeitar ou não a hipótese nula? Olha só, qual vai ser a minha média amostral? A minha média amostral, veja que a soma aqui, ó, dos 100 elementos deu 10.200. Então, se eu pegar esse 10.200 e eu dividir isso aqui por 100 elementos, isso vai me dar uma média amostral de 102. A minha média amostral foi maior do que 102,33? Não. Eu posso rejeitar a hipótese nula? Não. Isso aqui vai me fazer não rejeitar H0. Não rejeitar a hipótese nula.
não rejeitar a hipótese nula, tá? Isso aqui eu vejo que, olha, aqui a gente fala em não rejeitar a hipótese nula, aqui também, aqui também. Essa alternativa D não serve para mim, as outras duas aqui falam em rejeitar a hipótese nula, não serve para mim. Eu fico ali, ó, entre a alternativa A e a alternativa B. Mas vejam, entre a alternativa A e a B, fica difícil de você dizer qual das duas você tem que marcar, porque nenhuma das duas fala do 102,33. Nós temos uns valores um pouco estranhos aqui, 104,62, 106,54. Então, realmente, ó, o gabarito eu acredito que vai vir aqui entre essas duas alternativas, mas acredito que no fim das contas essa questão vai ter que ser anulada, tá? Porque eu não vejo um gabarito exato para ela. Tranquilo? Vamos avançar? Bom, vamos para a próxima questão aqui, que é essa daqui, ó, que fala que o menor tamanho da amostra aleatória simples para que possamos garantir com 99% de confiança que a proporção de sucessos amostral não diferirá da proporção de sucessos populacional mais de 1%, deve ser aproximadamente igual a quanto? Eu quero tamanho de amostra. Tamanho de amostra para um teste de proporções. Como é que eu calculo? Tamanho de amostra vai ser aqui, ó, o meu z ao quadrado vezes a proporção p vezes a 1 menos p, tudo isso aqui dividido pelo erro máximo tolerado ao quadrado. Que valores que nós temos? Quanto ao z, repare que eu quero 99% de confiança. Para ter 99% de confiança aqui no meu trabalho, eu preciso tirar 0,5% numa pontinha, 0,5% na outra, de forma que fique 99% aqui. A questão fala que se eu tiver aqui 2,58, eu vou ter 99,5% abaixo disso. Significa que eu tenho exatamente 0,5% aqui acima. Da mesma forma, analogamente, se aqui for o menos 2,58, nessa pontinha de cá também vai ter 0,5%. Então, eu fico com 0,5% de cada lado, total 1%, né? Estou, de fato, usando o z correto. Tem que usar o z 2,58. 2,58 ao quadrado vezes a proporção P. A questão não deu para a gente a proporção de sucessos, percebe? Ela não deu para a gente a proporção P. Quando ela não dá, a gente usa meio. Sempre assim, né? Usa meio. Para ela e para o 1 menos P, a gente usa meio também. E eu não quero diferir mais de 1% da proporção correta. Então, o erro máximo tolerado é 1%, 0,01. Só que 1% aqui tem que ir ao quadrado, tá? Isso aqui tem que ir ao quadrado. Bom, vamos lá. Eu não vou gastar o tempo de vocês aqui fazendo continha, né? Isso aqui era uma continha enjoada para fazer na prova, mas a matemática básica quem chega num concurso desse tem que chegar com ela bem em dia mesmo. Eu vou só fazer a conta aqui rapidamente para vocês. Fiz na calculadora mesmo, só para a gente ter um valor correto aqui, ó. Mas eu cheguei aqui em 16.641, tá? 16.641, qual o mínimo, então, acima disso daqui? Vai ser o 16.642. Tem que ser acima, né? Chegamos, então, em uma alternativa de resposta. Marcaria, então, para essa questão, a letra D de dado. Beleza. Vamos para mais uma. Essa questão aqui, tínhamos que calcular média, mediana e moda, né? Quando a gente está diante desse cenário, eu sempre recomendo, né, começar calculando do mais fácil. O mais fácil é a moda, tá? Só que, nesse caso, a questão não me pediu o valor da moda, né? Só pergunta se é menor, se é maior do que a mediana e tal. Mas vamos lá, vamos analisar esses nossos números. Eu posso colocá-los numa tabela de frequências, né? Posso colocar aqui os valores x e posso colocar aqui as respectivas frequências. Vamos lá. Vamos pegar cada um dos valores. Vamos pegar o menor. Qual o menor valor que eu vejo aqui? O menor valor que eu vejo é o 18. Vou colocar o 18 aqui, ó. Eu vejo ele aqui uma vez e eu vejo ele aqui duas vezes. Então, duas frequências. Depois do 18, eu não tenho 19, eu não vejo também 20, mas eu vejo 21.
O 21 eu vejo uma vez, duas vezes, não vejo ele mais nenhuma vez, então o 21 aparece com duas frequências. O 22 aparece uma vez, duas vezes e três vezes. Então o 22 aparece três vezes. O 23 aparece uma, duas, e é isso mesmo, duas vezes. Ah, eu acabei de pular, eu acabei de perceber que tinha um 20 aqui que eu não tinha observado. Ó. Por isso que é bom a gente ir fazendo essas marcações, né? Vou cortar o 20, eu vou dar um jeito aqui dele, só para não ter que apagar tudo. O 21 tem que ter duas frequências e o 20 vai ter uma frequência. Eu vou colocar bem aqui mesmo. Ó. O 20 com uma frequência, o 21 com duas frequências, né? Uma coxambrada aqui só para a gente poder continuar. 23 já foi. 24 não tenho, mas eu tenho 25, né? 25, ele aparece aqui, ó, uma vez, duas vezes e marco aqui duas vezes. Continuando. Depois do 25, eu tenho o 26. O 26 eu vejo ele uma vez aqui e só. O 27, ele também aparece, vamos deixar mais algumas linhas aqui, ó. O 27, ele aparece para mim uma vez aqui, aparentemente é uma só. O 28, ele aparece uma vez aqui. O 29 também vejo ele uma vez. E aí a gente continua aqui. Eu tenho ainda o 30, que aparece para mim aqui, ó, uma vez. O 31, vou quebrar mais aqui. O 31, eu vejo ele uma vez só também. Depois, olha, o 28, reparem que teve um 28 que eu não marquei. Vocês viram isso? Eu marquei um 28, eu marquei, ó, eu tinha marcado esse 28, né? Mas eu não tinha marcado, eu acabei não riscando esse outro 28, né? Na verdade, o total de números iguais a 28 são dois, não é somente um, são dois. Então, deixa eu arrumar aqui, ó. Por isso que a gente tem que fazer as marcações. Quando é muito número, a gente não faz a marcação direitinho, né? A gente se perde. O 52, ele tá aqui, ó, aparece uma vez. O 55 tá aqui também, aparece uma vez. Então, veja, eu passei pela tabela inteira, né? Passei pela tabela inteira. Quem é a minha moda? Moda tá fácil. Moda tá fácil. A moda é o valor que mais se repete. Aqui, ó, o maior número de frequências é 3. Que é o número que tem mais frequências é o 22. Então já posso deixar anotado para a gente aqui, ó, que a moda é igual a 22. E a mediana? A moda é rápido de calcular, a mediana também. Agora os dados já estão em ordem crescente, né? Eu posso pensar o seguinte: quantos números eu tenho ao todo, hein? Quantos valores eu tenho ao todo aqui? Ó? Posso limpar aqui. Eu podia somar as frequências ali, é uma forma de fazer, mas uma forma talvez mais rápida seja contar todo mundo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 números. Eu tenho 21 números. Qual a posição da mediana? A posição da mediana vai ser n mais 1 dividido por 2. A posição da mediana vai ser 22 dividido por 2 dá 11. Vai ser a posição 11. Como é que eu chego nessa posição 11? Eu crio aqui uma coluna das frequências acumuladas. Eu vou acumulando. A primeira frequência eu repito, depois eu vou somando. Mais 1 vira 3, mais 2 vira 5, mais 3 vira 8, mais 2 vira 10. Repare que até aqui eu não cheguei na 11. Mas quando eu somar mais essas duas, eu vou para 12. Então, onde é que estava a frequência número 11? Estava bem aqui, ó, nessa classe do 25. A mediana é 25. Mediana 25, moda 22 e a média? E a média? Você pode calcular a média se você quiser, tá? Você pode calcular. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que somar todo mundo e vai ter que dividir pela quantidade. Isso aqui, eu fiz essa continha, dava uns 26 e uns quebrados. 26 alguma coisa, tá? Vale a pena fazer essa conta? Não. Não vale a pena fazer. Eu não faria essa conta na prova. Por quê? Porque você já percebeu aqui que você tem a moda
ela é menor do que a mediana. A média, pessoal, a mediana sempre está entre a moda e a média. Então a média vai ter que estar aqui para cima, tá? A média vai ter que estar aqui para cima. Outra coisa que reforça essa conclusão é o fato de que a gente tem uma cauda aqui, ó, se estendendo para os valores mais altos, né? Nós temos uma concentração de valores baixos, uma cauda se estendendo para os valores mais altos. Distribuição assimétrica à direita, né? A cauda caminha para a direita. E isso puxa a média para cima. Então vamos lá, o que eu posso dizer aqui? A mediana é igual a 25? Sim, isso aqui é certo. A média é maior do que a mediana? Também, a média é maior do que a mediana. A moda é menor do que a mediana? Também é verdade. Tudo era verdade, o gabarito da questão estava aqui. Letra E, 1, 2 e 3, tá? Vamos para mais uma, olha essa questão aqui comigo. Ela fala para a gente considerar essa amostra, né? E ela fala aqui, ó, ela pede a variância amostral que corresponde à estimativa não tendenciosa. Qual que é a estimativa não tendenciosa da variância populacional? É aquela que tem n menos 1 no denominador, tá? Isso é a não tendenciosa. Cuidado para não misturar, né? Eu sempre falo, pessoal, não mistura. A não tendenciosa é a que tem n menos 1 no denominador. A de máxima verossimilhança é a que tem n no denominador. Por quê? Porque é assim, aceita. Seja feliz com isso, tá? Vamos fazer então. Como é que eu vou calcular essa mediana? Primeiro, eu tenho esses números aqui, eu gosto sempre de fazer uma subtração. Eu vou subtrair 6 unidades de todo mundo, sabe por quê? Porque eu fico com números menores. 2 menos 6 vira menos 4. 5 menos 6 vira menos 1, 5 menos 6 menos 1, 6 menos 6 é 0, 6 menos 6 é 0, 7 menos 6 é 1, 7 menos 6 é 1, 10 menos 6 é 4. Fiquei com isso daqui. Com isso daqui, o que eu posso fazer? Primeira coisa, né, é calcular a soma dos valores. Qual que é a soma dos valores? Se você for somar aqui, ó, repara que esse cancela com esse cancela com esse cancela com esse. A soma dá 0. E a soma dos quadrados. A soma dos quadrados, menos 4 ao quadrado é 16, o menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1, os zeros nem conta, depois vai ser 1 também, e o 4 ao quadrado é 16. Isso aqui vai me dar quanto, hein? Vai dar 18 mais 18, né? 36. Soma dos quadrados é 36. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que a minha variância amostral aqui, ó, ela vai ser somatório dos quadrados menos 1 sobre n, somatório dos valores ao quadrado, dividido por n menos 1, porque é a variância amostral. Isso aqui vai ser, então, o quê? Somatório dos quadrados, eu já sei que é 36, menos 1 sobre n. Quantos valores nós temos ao todo aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1 sobre 8, que multiplica 0, que é a soma dos valores, ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por n menos 1, 8 menos 1. Eu vou ficar com 36 em cima e 7 embaixo, porque esse termo aqui ele vai embora, né? 36 dividido por 7, pessoal. Só isso, 36 dividido por 7, que isso é aproximadamente 5,14, tá? 5,14, eu marco então a alternativa B de bola, 5,1, tá? B de bola, vou nessa daqui. Um cuidado importante, né? Se você dividisse por 8, se você fizesse 36 dividido por 8, você ia dar 4,5, você ia marcar a letra A. Então o examinador ele foi maldoso aqui, ele deixou essa letra A para você errar. Tá? Eu espero que você tenha ido na letra B aqui dessa minha prova. Próximo aqui, ó. Uma população, 50% das pessoas tem uma certa característica C. Se 8 pessoas dessa população foram aleatoriamente sorteadas com reposição, a probabilidade de mais de 5 terem a característica é aproximadamente igual a quanto? Estamos diante de uma distribuição binomial. Binomial. Por quê? Porque eu tenho um número fixo de tentativas. Eu vou sortear 8 pessoas. Eu tenho um número de sucessos que eu quero ter. Qual é o número de sucessos aqui que eu quero ter? Eu quero sortear, eu quero mais de 5, né? Então eu quero 6, 7 ou 8 sucessos. Né? Sucessos aqui no caso é o quê? Sucessos é ter a característica, né?
E eu tenho a probabilidade de sucesso. Qual a probabilidade de uma pessoa sorteada ter a característica? 50%, né? 50%, que é a mesma coisa que 1/2. Posso calcular, então, o que a questão me pediu, que vai ser a soma das probabilidades de 6, 7 e 8 sucessos. É isso que eu quero. Soma dessas três aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Qual a fórmula que a gente vai usar? Probabilidade de ter K sucessos é a combinação de N, K, K, vezes a probabilidade de sucesso elevada a K, vezes 1 menos probabilidade de sucesso elevada a N menos K. Né? Lembrando, esse P aqui, ó, probabilidade de sucesso é 1/2. 1 menos P, 1 menos 1/2 também é 1/2, né, pessoal? Também é 1/2. Então vamos lá, vamos usar essas fórmulas. Eu vou fazer, então, probabilidade de 6 sucessos. O K vai ser igual a 6. Vai ser a combinação de 8, 6 a 6, que multiplica a probabilidade de sucesso 1/2 elevado a 6, vezes probabilidade de fracasso, vai ser 1/2 também, elevado a 8 menos 6, dá 2, mais, agora com 7 sucessos, combinação de 8, 7 a 7, que multiplica 1/2 elevado a 7, que multiplica 1/2 elevado a 8 menos 7, que é 1. Mais 8, 8 a 8, que agora são 8 sucessos, que multiplica a probabilidade de sucesso 1/2 elevado a 8, e multiplica a probabilidade de fracasso 1/2 também elevado a 8 menos 8, que é 0. Quanto vai dar isso daqui? Olha, combinação de 8, 6 a 6 é a mesma coisa que combinação de 8, 2 a 2, que é 8 vezes 7 dividido por 2 vezes 1. Isso me dá 4 vezes 7, 28, né? Então, 28 vezes 1/2 elevado a 6 vezes 1/2 elevado a 2 é 1/2 elevado a 8. Mais, combinação de 8, 7 a 7 é a mesma coisa que combinação de 8, 1 a 1, que é 8. Então, 8 vezes 1/2 elevado a 7 vezes 1/2 elevado a 1 é 1/2 elevado a 8 de novo. Mais 8, 8 a 8, isso é 1, pessoal. 1 vezes, uma vez, 1/2 elevado a 8. E esse 1/2 elevado a 0 a gente sabe que dá 1, né? Então ele some aqui. Quanto que vai dar aqui, ó? Repare que esse 1/2 elevado a 8, ele aparece nos três termos, né? Posso somar isso aqui, ó. 28 mais 8, 36, mais 1, 37 vezes 1/2 elevado a 8, né? Quanto que é 1/2 elevado a 8, pessoal? Ó, isso é 1 dividido por 2 elevado a 8, né? Quanto que é 2 elevado a 8? Eu gosto de memorizar principalmente o 2 elevado a 10, né? Que é 1024. Então divide por 2. 2 elevado a 9 vai ser o 512. E divide por 2 de novo. 2 elevado a 8 vai ser 256. Às vezes você já até tem isso aqui memorizado, né? Isso aqui vai ser o que então? 37 dividido por 256. 37 dividido por 256. Você pode fazer essa conta, eu vou fazer ela rapidamente, só para a gente ter o número e marcar o gabarito, 0,144 aproximadamente, ou seja, aproximadamente 14,4%. Essa é a probabilidade, 14% tenho aqui na alternativa A, probabilidade que mais do que 5 pessoas tenham a tal da característica, beleza? 14% gabarito na letra A. Questão boa sobre a distribuição binomial, né? E para fechar, uma questão que eu acho que ela vai ter que ser anulada, não tem muito o que fazer nela, é essa daqui. Ela dá para a gente aqui uma função de probabilidade conjunta de duas variáveis. Repare que a variável x ela pode assumir que valores? O valor menos 1 e o valor 1. A variável, aqui, ó, no caso do y, a gente tem aqui, ó, menos 2, 0 e 2. São os valores possíveis. Aí a questão vem e dá um exemplo que é totalmente esquisito. A probabilidade de x ser igual a 5 e y ser igual a 0 é 0,1. Pessoal, não tem como x assumir valor 5. Isso aqui não tem como, né? Não tem como x assumir valor 5. Então, isso aqui pode gerar uma anulação? Pode gerar uma anulação da questão? Talvez, tá? Talvez pode gerar uma anulação da questão, sim. Mas isso aqui era necessário para resolver a questão, pessoal? Não, não era, tá?
A rigor, a questão pediu para você calcular o coeficiente de correlação. Para isso, você só precisa olhar para a sua tabela. Você não precisa exatamente dessa informação aqui, tá? Então, eu fico em dúvida se a questão vai ser anulada ou não, mas de qualquer forma, vamos resolver. Vamos calcular aqui o tal do coeficiente de correlação, então. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu colocar aqui na tela para gente. E o que eu posso fazer aqui, né? A partir dessa nossa distribuição, a partir dessa nossa tabela aí, ó, dessa distribuição conjunta, eu posso separar aqui, ó, a variável x, ó, x e p de x aqui, ó. Quais são os valores que x assume? Menos 1 e 1, né? X assume o valor menos 1 com essa soma de probabilidades aqui, ó, que dá 0,5. E o valor 1 com essa soma de probabilidades que também dá 0,5. Posso fazer a mesma coisa aqui para y, ó, y e p de y. Y assume os valores menos 2, 0 e 2, né? E no caso do y, deixa eu limpar a tabela aqui para vocês visualizarem bem. No caso do y, a gente tem o seguinte, né? O y assume o valor menos 2 com essa probabilidade 0,4, aqui ó, 0,2 e aqui 0,4. Então 0,4, 0,2 e 0,4. E o xy, x vezes y, vamos pensar aqui no x vezes y, qual vai ser... Qual o valor de x, y e qual a probabilidade específica, né? Qual a probabilidade relacionada. Veja, x vezes y pode assumir o valor menos 2, né? Pode assumir o valor menos 2. Como? Por exemplo, se for menos 1 vezes 2, dá menos 2. E se for 1 vezes menos 2, também dá menos 2. Soma essas duas probabilidades, 0,4. Xy pode assumir o valor zero? Sim, pode assumir o valor zero. Quando for aqui, ó, 0 vezes menos 1, e quando for 0 vezes 1. Soma esses dois aqui, deu 0, 2. E xy pode assumir o valor 2? Pode, quando for menos 1 vezes menos 2, que é essa probabilidade aqui, ou então quando for 1 vezes 2, que é essa daqui, soma essas duas, dá 0, 4. Tá joia. Por que eu tenho tudo isso daqui? Para calcular o coeficiente de correlação, eu começo calculando a covariância, né? Para calcular a covariância, eu primeiro preciso... Qual é o valor esperado de x? O valor esperado de x é somatório de x, p de x, né? Então, ó, menos 1 vezes 0,5, mais 1 vezes 0,5, o valor esperado de x é 0. Qual é o valor esperado de y? O valor esperado de y... Eu também posso fazer a mesma coisa. Menos 2 vezes 0,4, mais 0 vezes 0,2, mais 2 vezes 0,4. Isso aqui cancela com isso. Isso aqui é 0. Então, o valor esperado de y é 0 também. Qual o valor esperado de x vezes y? O valor esperado de x vezes y vai dar a mesma coisa aqui, ó. Vai dar para mim aqui, ó, menos 2 vezes 0,4, mais 0 vezes 0,2, mais 2 vezes 0,4. Olha, isso aqui zera também. Isso aqui também zera. Significa que a covariância de x, y é igual a valor esperado de xy menos valor esperado de x, valor esperado de y. Isso dá 0, né? Porque vai dar 0 menos 0, isso aqui vai dar 0. Se a covariância deu 0, quanto que vai ser a correlação? A correlação de x e y, pessoal. Correlação é covariância dividido pelo desvio padrão de x e desvio padrão de y. Ora, se esse de cima aqui já deu 0, isso aqui vai dar 0. Nem preciso calcular o desvio padrão de x e o desvio padrão de y. Deu 0, o gabarito da questão estava aqui na alternativa A. Matamos, então, mais esse exercício. E com isso a gente mata a prova, né? Encerramos então as questões da prova. Essa última aí, como eu disse para vocês, eu fico meio na dúvida se eles podem anular ou não, porque tem uma informação ali que ela gera uma interpretação esquisita, gera confusão e tal. Não era necessária para resolver a questão, mas pode gerar alguma confusão. É isso. Resolvemos as questões de estatística. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha aqui no vídeo. Até mais, pessoal. Valeu!